Fala, galera! Saudações rubro-negras! Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Deu Mengão 2-0, primeira vitória na Europa. Mas é muito pouco para o Flamengo. Cara, o Flamengo jogou todo desfigurado. Teve gol do Lohan, gol do Alacian, gol do Lohan, gol do Alacian, que é muito importante. O Flamengo precisa vender alguns jogadores da base, alguns jogadores que o Flamengo revelou, que já passaram da idade do sub-20. O Flamengo precisa vender, né? São alguns jogadores que estão chegando numa idade ali que o Flamengo precisa vender e que tem qualidade e que podem ser recuperados. É o caso do Alacian e é o caso do Lohan. Tá? Então o Flamengo aí, o Leonardo Jardim já conseguindo recuperar. Mas eles nem jogaram tão bem. Peraí, jogaram, conseguiram atuar. O Lohan foi bem no outro jogo, o Lohan foi bem de novo. Eu acho que perde um gol ali, ok, perde um gol. Mas o Samuel Lino também perdeu o gol. Agora o Flamengo, cara, o Flamengo tem chance aí sim de recuperar esses garotos e de fazer bons negócios. E se o motivo da viagem era também colocar esses meninos na vitrine, já conseguiu. E tem o jogo contra o Benfica. Agora é contra o Benfica, tá? Leonardo Jardim é o cara, já falei aqui, ele vai recuperar esses garotos. Aí tem o pessoal que fica, não, mas jogou... Cara, o primeiro tempo foi realmente sonolento e tudo mais, mas eu vi coisa boa ali no primeiro tempo, tá? Tirando ali, porra, podia ter quebrado o Jorginho, aquela entrada no finalzinho ali, jogo amistoso, é complicado, né? E o que o Ayrton Lucas saiu sentindo, que também preocupa, tirando isso, cara, eu acho que o Flamengo, cara, o Flamengo teve uma boa partida, o Samuel Lino entrou bem, nossas dicas bateram quase todas, só de mais de 2,5 gol que não bateu, mas bateu a de Flamengo para vencer o jogo, ambas as equipes marcam não, então bateu muita coisa. Por isso que eu falo, nosso canal de dicas está aí, tá? Cara, a base do Flamengo já foi melhor? Já foi melhor. Tô vendo o pessoal comentar aí, mas a garotada, ruim nem todos, cara. Dá para recuperar. O negócio é o Flamengo vender, fazer um dinheiro. A gente tem que torcer pro Flamengo fazer um dinheiro, tá? Primeiro tempo deu sono. O segundo tempo, o Flamengo jogou bem. O segundo tempo foi um jogo bom. Eu gostei do segundo tempo, tá? Agora, a gente precisa falar aqui também sobre a questão do jogo contra o Benfica. O Flamengo estava jogando, esse jogo de hoje, por exemplo, o Flamengo estava fazendo um jogo totalmente se controlando para o jogo contra o Benfica. O Flamengo sabe da importância do jogo contra o Benfica, que vale troféu, vale o troféu Algarve e que muita gente vai estar vendo. É o jogo que vai estar, tudo quanto é empresário, dirigente na Europa vai estar acompanhando. É um jogo no momento aí de Copa do Mundo, a gente sabe que tem ali outras programações acontecendo, mas as pessoas vão estar acompanhando Flamengo e Benfica, né? E aí o Flamengo tem chance, se esses garotos forem bem de novo, fizerem gol, o Flamengo tem chance de negociar jogador. O Flamengo não quer negociar titular, já falei para vocês, mas o Flamengo está na expectativa de ter alguma boa proposta por alguns desses garotos. Lohan, Rian Luca, o Alacian, né? Ryan Luca, né? E é isso, tá, meus amigos? Agora, eu vou falar aqui uma coisa. O destino, Otto, eu não sou a favor de ninguém bater em ninguém. A única coisa no mundo que me faz ter raiva e achar que merece levar um troco é racismo. A única coisa é preconceito. Preconceito é um negócio que eu não aceito, cara. Racismo, então, eu não aceito. E a gente teve, né? Esse Flamengo vence a Noruega, Papa. Esse Flamengo aí eu não sei, mas o Flamengo vence a Noruega. Flamengo com Pedro, o Flamengo completo vence a Noruega, não tenho dúvida. Agora, é importante a gente falar aqui, estão falando do pênalti que o juiz não marcou para o Lozani, mas porque não fala do pênalti para o Flamengo que o juiz não deu. Cara, não é possível, velho. Estão falando de pênalti num jogo amistoso.
E a entrada no Jorginho ali, que era para vermelho, ninguém vai falar nada. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. O Flamengo vai jogar completo sábado, com certeza, tá? É provável escalação. A gente tem que ver o Ayrton Lucas agora, né? Se vai conseguir recuperar ou não, o que foi que ele sentiu. Talvez saiu justamente porque sentiu que podia perder essa partida, que é considerada importante pelo Flamengo. Então, o Flamengo deve vir com Rossi, Royal. Não é completo porque os jogadores aí que estavam na Copa não vão estar presentes. Rossi, Royal, aí a zaga, eu acho que ainda não recupera o Léo Ortiz. Vamos ver se ele vai conseguir recuperar o Léo Ortiz para esse jogo, era importante. Mas se conseguir aí, tá Vitão, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Pulgar, que tem uma missão com o Prestes. É uma brincadeira que eu tô fazendo, né, gente? Não tem missão nenhuma. É zoeira. Pulgar. Jorginho. Acredito que, de repente, ele venha com o Luiz Araújo mesmo. Bruno Henrique, Samuel Lino e Pedro. Tá? Eu acho que é esse o time do Flamengo. Tá certo? Cara, não, eu só lembrei do negócio que tá falando aí, o pessoal tá falando que não gosta dele. Eu lembrei do negócio, ele disse lá que eu falo pra torcida. Ele fala pra todo mundo, ele não fala pra uma torcida só. Mentira! Mentira, você me chamou pra fazer um programa contigo porque você queria o engajamento da torcida do Flamengo. Você é corintiano e fala de Flamengo porque você gosta do engajamento da torcida do Flamengo. Se o torcedor do Flamengo é bom mesmo e sabe quem você tá? Tô lendo aqui. Se o torcedor do Flamengo já sabe como você já sabe quem você agora mesmo para de te seguir. Vai lá agora e já deixa de seguir e se desinscreve de tudo. Tá? Porque você que sempre gostou de usar a torcida do Flamengo. Usou, aí depois quis falar que o Flamengo era rebaixado em 2013. Foi aí que começou a nossa confusão. Tua com o Mauro César Pereira e comigo. Porque eu e o Mauro César não aceitamos você mentindo e falando sacanagem sobre o Flamengo. Tá? Disso você não vai querer se justificar. Você inventou uma história, criou uma falácia e achou que a gente ia ficar quieto, né? Sempre falei que o técnico da seleção era para ser o JJ. Conhece o futebol brasileiro e queria ser o treinador do Brasil, mas a minha seleção mesmo é o Flamengo. Pois é, então que ele volte para o Flamengo e, inclusive, cara, eu acho que ele volta uma hora, agora está com Portugal lá, e eu acho que Portugal vai ter um ciclo muito bom aí para a próxima Copa, que vai ser em casa com o JJ. Mas aí acho que depois ele já vai estar com uma idade muito avançada para treinar o Flamengo. Seria maneiro, mas agora acho que agora acabou. E o Leonardo Jardim é o cara de confiança do JJ, então vamos com tudo, vai dar tudo certo, vai recuperar nossos jogadores, vai dar tudo certo. Agora, pessoal aqui, cara, não tenha amizade com esse pessoal de Palmeiras. Cara, tem alguns que são muito bons, que eu me dou muito bem. O Neto do Opina Porco, o menino da turma do amendoim lá, o Lugó é bonzinho, cara, entendeu? Um cara do bem, faz ali o engajamento dele, brinca e tal, mas é um rapaz do bem. O Opina Porco, o Neto é muito legal. Tem outros aí que são gente boa, o tiozão do Verdão é gente boa também. Cara, eu sempre me dei bem com o Fernando, lá do Insta Verde também, mas o pessoal fica falando, eu não consigo acompanhar todas as lives. Aí eu tô vendo aqui o Rangel Oliveira 5347 falando não tem amizade porque ele fala mal de você pelas costas. Se fala no YouTube, não é pelas costas. Se fala no YouTube, ele tá falando para todo mundo ver. É eu que não vejo. É pelas costas porque eu não vejo, mas não é pelas costas, entendeu o que eu tô falando? É isso. Eu tenho nojo desses caras. Cara, beleza. Deixa quieto. Eu não vou ficar respondendo, não, cara. Deixa falar. Eles têm um ódio mortal, né? Muitos deles têm ódio mortal do Flamengo. E eles sabem que eu vou defender o Flamengo. A verdade, né? Eu sou jornalista, não é que defender o Flamengo, mas defender a verdade. Eu não vou deixar os caras ficarem criando narrativas falsas sobre o Flamengo, como fizeram, né, no caso da Libra, e depois se deram muito mal, né? Era tudo mentira, né? Alonso, gostava de lhe perguntar que balanço é que faz deste jogo em que muitos jovens da formação do Flamengo foram utilizados e alguns até parece-me que deram uma resposta muito positiva. E o que é que espera, se me permite já a pergunta, para o jogo do Benfica? À partida vai ser uma casa cheia, um clube que tem também um novo treinador, ainda não se mostrou, pelo menos ao público, como é que está agora a jogar, que perspectiva também é que faz para essa partida?
Com certeza que hoje foi mais um jogo de treino, um jogo importante para nós consolidarmos algumas ideias, para também dar um pouco de minutos àqueles que tinham jogado menos no jogo contra o River, para avaliarmos alguns dos jovens jogadores que têm trabalhado connosco. Essas foram as grandes ideias a desenvolver neste jogo. Com certeza que é importante ganhar, porque a vitória também motiva ainda mais, principalmente estes jovens jogadores. E agora no jogo de sábado temos o último jogo desta fase de preparação em Portugal, contra um adversário que também vai utilizar o jogo para crescer, porque ainda estamos no início da época, é um jogo de preparação, um jogo em que as duas equipas com certeza vão querer mostrar qualidade, mas acima de tudo vamos pensar em jogar de forma a crescer, a construir ideias, a construir uma mentalidade forte para o Benfica no seu campeonato e nós no nosso apresentar uma equipa competente. Boa noite. Hoje os gols foram do Wallace e do Lohan, dois jogadores que viveram situações um pouco diferentes, né? O Wallace com pouco espaço durante o ano, até entrou em alguns jogos, viveu um pouco altos e baixos ali, e o Lohan voltando de empréstimo. Quanto é importante esses dois jogadores conseguirem fazer o gol hoje, te darem também, né, ali um retorno do trabalho, e como é que tem sido o trabalho com eles dois durante esse período? É importante que estes jogadores aproveitem o tempo e as oportunidades para mostrar as suas competências. Porventura, numa equipa como o Flamengo, às vezes não existe muito espaço para estarmos a lançar jogadores, porque a pressão é muito grande e mesmo hoje vocês viram, os nossos torcedores queriam era que jogasse o Pedro, queriam que jogasse o BH e queriam que jogasse todos os titulares. Por isso o Flamengo tem esta cultura, uma cultura muito forte e às vezes os jovens têm pouco espaço e é importante, foi importante para esses dois, foi importante para os outros. Era uma ideia que eu tinha, que era colocá-los todos a jogar. Não queria que ninguém viesse para este estágio e depois voltasse ao Brasil em branco. Esses dois jogaram, aproveitaram, fizeram os golos. Houve outros também que não fizeram os golos, mas mostraram também as suas competências, porque eu não mesuro qualidade só pelos golos realizados, também por as competências que desenvolveram ao longo da partida. E pronto, e cada um teve essa possibilidade, teve um espaço, mais ou menos tempo, para mostrar as suas competências. Mister, boa noite, Sidney Marinho, da Litoral News. Queria te ouvir sobre duas questões, né, de planejamento. Uma voltada para o Léo Ortiz, que tem feito uma transição. Como é que você está imaginando a utilização do Léo nessa volta dele depois da lesão? E outra, a questão do Ayrton Lucas, né, que sentiu no final, já tem alguma informação? Não sei se será um problema para o seu time no sábado contra o Benfica. Mister, obrigado. Em relação ao Ayrton, ainda não recebi nenhuma informação. Em relação ao Léo, também não tenho nenhuma informação de quando será o seu regresso. A única coisa que eu sei é que 45 dias de paragem, é preciso ter um trabalho de integração forte para voltar a competir. Porque eu, às vezes, as pessoas às vezes não estão atentas, mas um jogador normal para 30 dias de férias e volta outra vez para uma semana de treinos, consegue competir. Quando é mais de um mês, precisa mais do que essa semana. E quando há jogadores que, como nós temos, que já há 3 meses que não jogam, vão precisar ainda de mais tempo de integração, porque no futebol não há milagres. No futebol não há milagres e essa é a minha preocupação de saber quando é que os jogadores estão disponíveis para trabalhar, porque ainda quando vierem trabalhar ainda têm uma fase de adaptação às cargas, ao treino, para seguir jogar. Mas enquanto não receber essa informação do meu departamento de física, não é? Que o meu departamento de física é que tem a ligação com o departamento médico, eu não sou eu diretamente, vou ter resposta para vocês. Vamos lá, ela deixa ela aqui rapidinho. Boa noite, Leonardo Janin, Associação Figueiredo da Rádio Baixada Livre. Se acha que uma vez que os jogadores que estiveram na Copa do Mundo foram eliminados, o Brasil tem grande
relação com a Copa do Mundo, se unicamente tem algum treino específico para a junção desses jogadores com estes, uma vez que psicologicamente deve ter abanado algum pouco os jogadores que ficaram na Copa do Mundo. Com certeza que cada vez mais no futebol o aspecto anímico e motivacional é fundamental, mas todos estes jogadores de alta performance durante a vida já viveram cenários de derrota, de frustração, de não conquista de objetivos, e todos nós já temos capacidades de dar a volta por cima, porque no futebol é preciso dar a volta por cima. Às vezes temos 2 dias somente para o próximo jogo, eles ainda vão ter 10 dias de férias para voltar a treinar, por isso eu acredito que eles virão disponíveis. A minha preocupação é mais física, porque temos jogadores que já não jogam também há muito tempo, foram à seleção e não jogaram, e temos outros que se lesionaram e que também não sei quando é que vão voltar. Por isso, com este grupo, nós temos muitos miúdos e temos alguns jogadores que jogam menos. Nesta primeira fase, talvez o Flamengo vai ter que aproveitar de toda a gente, mesmo aqueles que jogam menos, para nos jogos, principalmente agora no dia 22, quando começamos, conseguirmos ser competentes. Mister, boa noite. O que você tira de mais positivo do quesito tático em relação a variações, até pensando na sequência de jogos oficiais? Não, a gente desenvolve alguns conceitos estratégicos que já desenvolvemos na primeira fase com estes jogadores. Com certeza, quando temos metade somente dos atletas, eu fiz uma analogia há dias para o cozinhado, vamos fazer um cozinhado só com metade dos ingredientes, a outra metade não está lá, mas pronto, temos que fazer isso. Há um comer muito tradicional em Portugal, que é o cozido à portuguesa, que leva diversas carnes. Pronto, a gente não tem 2 ou 3 tipos de carne, vamos aproveitar as outras. Durante toda essa semana, todas as suas conversas, partindo da nossa parte também, sempre houve essa questão de mencionar-se o fato dos novos, dos mais novos ganharem experiência, ganharem rodagem, ganharem tempo, minutagem no campo. E, naturalmente, sempre essas respostas foram para o aspecto de que muitos seriam aproveitados e muitos talvez fossem até negociados, em função do momento e de toda a situação. Você não imagina que essa situação pode ter criado alguma pressão sobre estes mais novos? E se surgiu, como eles reagiram? Como você percebe a maturidade deles nesse momento? Com certeza que jogar no Flamengo já é uma pressão, e ser profissional de futebol é outra pressão. E nós, como educadores, não é? Como treinadores, temos que inserir a pressão na evolução deles, porque eles estão a jogar um desporto que é extremamente competitivo e eles têm que habituar-se a essa pressão. E sabem muito bem que no futebol de base a percentagem de jogadores que chegam à equipa principal são muito poucos, e eles têm que perceber que têm que fazer pela vida para que isso aconteça e que seja eles e não seja o vizinho do lado. Temos jogadores com certeza que vão jogar no futuro no Flamengo, temos outros que vão jogar noutras equipas e tem outros que vão ficar pelo caminho, mas isso é a lei da vida. A lei da vida no desporto de alta competição é assim que funciona. Jorginho, sabe, ontem nós estávamos no treino com você e você disse que já havia comentado com a diretoria sobre a necessidade de uma reserva, de um meia de qualidade, né? Um meia e um ponta, se for assim. Fala-se bastante tempo sobre a necessidade de um centroavante também para substituir o Pedro, até revezar com ele. Isso quer dizer que já está resolvido? Já tem alguém do elenco que você vê como esse possível substituto do Pedro? Ou ainda é uma carência a ser buscada? Termos alternativas é sempre importante, não é? Mas a maior carência neste momento, eu já referi, é para os corredores, para a meia ofensiva, que é onde temos o nosso jogador, que é um jogador fantástico, que é o Arrascaeta,
mas já não joga há 3 meses. Agora vamos procurar quanto tempo é necessário um jogador, com a idade dele, voltar outra vez ao seu nível. Já sabemos que ele muitas vezes não é capaz de jogar os 90 minutos, necessita de ser gerido, por isso eu acho que era importante ter um jogador de qualidade também, para com o Arrasca termos ali soluções, e muitas vezes poderem jogar juntos também. Mas perceber isso, não é? O Arrasca é um jogador fantástico, é um jogador com uma qualidade enorme, mas porventura às vezes não consegue, não é só este ano, já o ano passado já não conseguia dar 90 minutos, muitas vezes tem que ser gerido para mantê-lo fresco ao longo da época, e agora com este problema desta dupla lesão, foi uma dupla lesão, 3 meses sem jogar, e eu não quero ser pessimista, mas não sei quanto tempo será necessário para um jogador com estas características voltar outra vez ao seu normal. Na Europa paramos um mês, fazemos uma pré-temporada de 4 semanas para os jogadores normais. Um jogador que teve esta lesão, quando é que vai regressar e como é que vai regressar? E com certeza que ele é um jogador fundamental para nós, mas nós temos que ter soluções. Vou voltar um pouquinho na questão da colega do 11. Sábado, nós temos um jogo contra o Benfica aqui em Portugal. O Flamengo tem uma certa tradição, principalmente no final da década de 70, início da década de 80, onde participava de muitos torneios de verão na Europa e que ganhava muito deles também, né? E, diferente dos outros amigáveis, dos outros 2 amigáveis que aconteceram nessa semana, a gente tem uma taça a ser disputada também. Eu queria saber de você se existe alguma motivação extra para esse amistoso, para esse amigável, se o fato da taça e do técnico ser português enfrentar o Benfica, a motivação é um pouquinho maior ou não, ou é só mais um amigável como os outros foram? Em primeiro lugar, é assim, o jogo é um jogo amigável, um jogo de preparação entre 2 boas equipas com história. Com certeza que os 2 vão querer jogar bem e ter um bom resultado, mas com certeza que não vamos arriscar situações que possam lesionar, por exemplo, os nossos jogadores para as competições que temos agora no fim do mês, porque já somos poucos. Por isso, o amigável pode não ser um jogo mais competitivo, com certeza, mas com certeza que não temos um risco de um jogo oficial. A gente quer do lado do Benfica, quer do nosso lado, não vamos correr esse risco. Em relação às motivações do treinador, o treinador está motivado e está feliz de vir aqui a Portugal, estar perto de algumas pessoas que criei relação ao longo dos anos, mas em relação aos jogos, para mim qualquer adversário eu estou sempre motivado, seja uma equipa pequena, seja uma equipa maior, seja portuguesa, seja estrangeira, eu estou sempre motivado, porque eu ainda estou no futebol porque estou motivado. No dia que eu deixar a motivação, eu vou para casa fazer outra coisa qualquer. Leonardo, a última aí que a gente está com 2 jogadores aqui fora aguardando. Tá? Leonardo, Marcos Fernandes, Antenor. O que é que lhe parece a forte possibilidade de Jorge Jesus vir a ser o futuro selecionador nacional de Portugal? Com certeza que é uma opção, é um dos nomes importantes do futebol português, como existe outros. O Jorge é um amigo meu e com certeza, se isso acontecer, fico feliz por ele e fico feliz pela seleção de voltar a ter um técnico português, porque eu fui crítico há uns anos atrás que um país como o nosso, que desenvolve projetos de treinadores, tem treinadores em todos os países do mundo, alguns com uma carreira internacional boa, não tinham necessidade de fazer uma aposta num estrangeiro. Não estou a falar diretamente no Martínez, estou a falar num estrangeiro, esta cultura. Eu acho que se voltarmos outra vez a um treinador português, é acertar os pontos, porque é isso que defendemos na formação dos treinadores, que é um processo que já começou há alguns anos atrás e que a gente deve dar sempre seguimento a isso. Já falou com o Jorge sobre este assunto? Estive com ele
Eu estive com ele no Brasil, talvez há um mês atrás, falámos de algumas coisas, mas conversas privadas não vêm para cá neste momento. Tá? Obrigado a vocês, um abraço. Tamo junto, galera. Valeu, tá? Tenho mais preocupação do que ficar falando desses caras aí. Eu tenho um filho de 7 meses, graças a Deus, que eu sou alucinado e que eu vou transformar, vou criar ele como um grande homem, tá? É isso aí, tá? Respeitem um pai de família. Tamo junto, valeu.